A política é o que nos ajuda a ser sociedade. A política é que nos ajuda, a partir da ética, a perceber as relações, as necessidades e trabalhar para que as necessidades maiores do cidadão, da cidadã, seja levado a uma transformação. Portanto, a ação política, como já lembrava São Paulo VI e Papa Francisco tem recordado, é uma ação de caridade. Quer dizer, é um modo de cuidado a política. Portanto, a política tem uma nobreza. Nesse sentido, todo cidadão é político, deveria ser político, porque o político não deveria olhar os interesses pessoais, mas as necessidades, os interesses da sociedade como um todo. No caso do município, de todo o município, no caso do Estado, da Federação, de todo o Estado, do Brasil, de todo o Brasil. Então, todo cidadão, ele deveria ser político. Agora, a participação nesse sentido deve ser de todos. Todos participarem ativamente da política. É claro que temos os cidadãos, as cidadãs que participam da política através dos partidos políticos. Cada partido político tem a sua ideologia no seu sentido etimológico, o seu modo de pensar, o seu modo de propor, o seu discurso. Todo partido político precisa ter a sua ideologia. Mas o cidadão, como um todo, não precisa necessariamente participar da política partidária, mas ele deve participar da política, no sentido de perceber que a ação dele, a reflexão dele, o debate, a palavra dele é importante para a sociedade, para o país, para o município, para o Estado. Mas também é importante toda a participação, porque o cidadão, em termos de política, tem a ver com a democracia. Está sempre relacionado com a democracia que é a participação de toda a sociedade, de toda a população no governo, no cuidado pela nação brasileira. O modo de vivermos como cristãos na política se baseia no Evangelho. Para o católico, se baseia no Evangelho e também na doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja dá muita importância à política e também incentiva o cristão a participar da política, não se ausentar da política, mas participar ativamente da política, inclusive da política partidária. As opções que se fazem em termos de participação política partidária, isso depende um pouco de cada um, mas ver quais ideologias condizem mais com a percepção de que se está vivendo melhor o Evangelho. E nós temos cristãos católicos que são bons políticos, são ativos na política, participam ativamente como políticos, mas também participam ativamente na política partidária e têm dado grande testemunho. Irmãos e irmãs que têm dado um grande testemunho. Então, essa participação do cristão se baseia no Evangelho. O Evangelho fala de quê? Não fala de corrupção. O Evangelho não fala de falta de ética. O Evangelho não fala de violência. O Evangelho não fala de divisão. O Evangelho fala sempre de fraternidade, o Evangelho fala sempre de solidariedade, o Evangelho fala sempre de serviço, o Evangelho sempre fala de sermos menores para podermos estar diante dos outros, com os outros. Esses valores profundos do Evangelho, os valores da misericórdia, do perdão, em que nós, como cristãos, devemos levar para a política. Então, nós temos, como cristãos, como católicos, uma grande contribuição a dar. E por isso não podemos nos ausentar da política. E também não podemos nos ausentar da política partidária. É claro, nem todos nós temos vocação para a política partidária. Nós não estamos o tempo todo à disposição da política, no sentido de sermos deputados, senadores, executivos, vereadores, participando ativamente, por exemplo, das câmaras estaduais, do Congresso Nacional, ou dos executivos, e mesmo, diria, também no judiciário. Então, nem todos nós temos vocação para isso. Mas existem cristãos que precisam descobrir essa vocação, esse chamado,
e participar ativamente da política. Eu tenho incentivado os católicos a se candidatarem, não para ter um espaço de participação como a Igreja Católica, mas queremos levar os valores do Evangelho. Nós queremos que os valores do Evangelho ajudem a ter uma sociedade mais justa, onde nós conseguimos superar a violência, onde conseguimos superar a divisão, onde conseguimos realmente ter um pouco mais de tranquilidade, sermos pessoas de profundo diálogo, de escuta, e não simplesmente queremos impor as nossas ideias, as nossas ideologias, mas especialmente também sabermos cuidar a partir do Evangelho da democracia. Vejam, é uma colaboração muito grande que nós, como cristãos, podemos dar, especialmente no momento atual que estamos vivendo. O momento que estamos vivendo atualmente é um momento de dificuldade, a democracia quase está em jogo, as instituições estão sendo muito atacadas, nós podemos discordar de posições de ministros e tudo, mas há uma agressão às instituições. E mesmo as instituições estão sendo diminuídas. Se vemos, por exemplo, a FUNAI, se vemos, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, elas estão sendo diminuídas. Mas mesmo o Congresso Nacional, do modo como se está fazendo no Congresso Nacional, nós estamos diminuindo uma das instituições mais importantes do Estado brasileiro. Então nós temos que dar a nossa colaboração, sim, nesse momento que o Brasil atravessa.